A partir de agora, entra no ar. Reflexões e uma palavra profética. A sintonia da Palavra de Deus. Da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Vinte e quatro horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Olá a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão sempre conosco aqui na ONTV, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Como estão? Tudo tranquilo? Aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, independentemente da forma como você tem acesso à internet. Nós estamos sempre conectados através do www.ontv24horas.com.br. O endereço da nossa TV, da nossa plataforma, está na telinha para você. Pode acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador e também baixando o nosso aplicativo ONTV 24 horas. Então nós estamos sempre com uma mensagem de esperança, de amor, de informação acerca das Escrituras Sagradas de Deus para você. Esse é o programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus como eu te amo. E é uma proposta de nós realmente conversarmos acerca de alguma passagem do nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Aliança, para trazer aos nossos corações, às nossas mentes, sempre temas importantes referentes ao trabalho missionário do Cristo. E hoje nós convidamos a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, versos 10 e 11. Os versos 10 e 11 do capítulo 5 de Mateus estão inseridos em um sermão muito conhecido, né? Um dos sermões mais famosos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha. E diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas hoje eu gostaria de realmente conversar com os senhores acerca da justiça mesmo. Bem-aventurado é aquele que por causa da justiça, daquilo que é justo, é perseguido, porque é dele o reino dos céus. É impactante essa mensagem, meus irmãos, para as nossas vidas. E nada melhor do que nós termos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como o justo dos justos, em que ele realmente se destaca no seu trabalho missionário,
inteiramente a causas, não é mesmo? Envolvendo a justiça, aquilo que é justo, enfrentando perseguições e, por fim, a crucificação, não é mesmo? Essa crucificação que nós observamos que realmente foi devido à sua superioridade moral, que nós observamos nas suas atitudes, no seu proceder, a sua doutrina fraternal. Então, veja que Jesus, inclusive, alertava os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que o seguiam durante toda essa jornada espiritual, sobre as dificuldades que todos enfrentariam ao segui-lo, incluindo calúnias, injustiças, difamações, perseguições. Isso nós vemos até os dias de hoje, não é mesmo, meus irmãos? Como que, mesmo após longos séculos de muitos que vêm buscando através das gerações ter uma vida baseada na justiça, naquilo que é justo, naquilo que é certo, assim como o justo dos justos nos orienta e ensina nas Escrituras Sagradas, enfrentam grande oposição e também sofrimento nas suas vidas. Mas aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça são bem-aventurados, porque a sua consciência de dever cumprido lhe proporciona uma paz de espírito muito grande, uma alegria extraordinária nos seus corações, aquela sensação de que se está fazendo aquilo que é certo, e faz com que nós venhamos a nos sentir, não é mesmo? Até aqui na terra, mesmo em meio às tribulações, como se nós estivéssemos realmente em paz em meio a tudo isso, como no reino dos céus, assim um dia nós estaremos. Quem sofre em decorrência de fazer aquilo que é certo, que é justo, está em comunhão com Deus, está em comunhão com o reino dos céus, porque não há nada que compense mais em relação a todas as atitudes, posicionamentos, as nossas interações sociais, do que a paz de consciência e a certeza de nós nos vermos sempre trilhando o caminho do bem. Se houve alguém que esteve nessa terra, que realmente devotasse toda a sua existência a causas que fossem realmente, estabelecida a justiça, aquele equilíbrio da balança, a ponto de ser chamado o justo dos justos, esse alguém foi o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E não vemos nas Escrituras Sagradas, em toda a sua vida, um episódio, uma só oportunidade em que houvesse capitulado na defesa do direito ou transigido com a impostura e a iniquidade. Então nós não vemos no nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, em erro, sendo uma pessoa injusta nos seus atos, e isso se apresenta nas nossas vidas como um grande exemplo. Por isso que nós que buscamos seguir o Mestre, o Messias, muitas vezes temos que renunciar muitas coisas deste mundo, e vem na contramão daquilo que as Escrituras Sagradas estabelecem como sendo o correto, meus irmãos. E veja o que fizeram com ele, não é mesmo? Não podendo as pessoas da sua época, como até nos dias de hoje nós observamos isso. Mas vamos analisar na época de Cristo, em que ele se apresentava dessa maneira: justo dos justos, sempre agindo conforme aquilo que é correto, fazendo uma igualdade, uma equidade na balança diante de todas as indagações que assim lhe eram apresentadas. Nós observamos que ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo, assim é retratado nas Escrituras, as pessoas que se levantavam contra o Evangelho acabaram desencadeando toda essa perseguição, e a história como nós conhecemos. Eles não suportavam realmente
observar a conduta do Cristo, a sua superioridade moral, e ao passo que, diante da postura do Cristo, isso os apequenava. Não aceitavam a sua doutrina fraternista da época, por quê? Porque isso infirmava a situação que eles viviam de favorecimento, de uma vida completamente diferente, aquela desigualdade social entre poderosos da época, toda a injustiça social. Então veja que o Messias, com a sua postura e com as suas declarações, havia um certo enfrentamento de todos aqueles que realmente se sentiam, alguns constrangidos, outros ofendidos e outros decididos a realmente sacrificá-lo, até que vieram a pregá-lo ao madeiro. Em decorrência dessas coisas, o discurso do Cristo de ir em busca de uma justiça social, justo dos justos, incomodava, deixava as pessoas sem resposta, porque muitas vezes, meus irmãos, diante do mal ou das intenções que tenham um cunho de maldade dos outros, a atitude justa, amorosa, fraterna, realmente constrange, faz com que as pessoas se sintam desmascaradas em relação àquilo que querem parecer diante dos outros. Então o Messias, longe de prometer aos seus discípulos, aos apóstolos, aos irmãos que estavam seguindo o Messias nessa jornada espiritual, nunca prometeu que teriam eles uma vida gloriosa ou livre de tribulações. Muito pelo contrário, preveniu de uma forma muito clara e até de maneira reiterada de que não deveriam esperar senão perseguições, calúnias, injúrias. Inclusive, o Messias alertava os discípulos, como se ele fala em uma passagem que era como se ele estivesse enviando os nossos irmãos como ovelhas no meio de lobos, por seguirem a ele, não é mesmo? Sereis açoitados nas sinagogas, assim como vos arrastarão à presença de governadores e de reis por causa do meu nome. Sereis odiados de todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Veja que declaração forte do nosso Senhor Jesus Cristo, orientando, alertando, em que haverá muitas pessoas, isso através das gerações vimos também acontecendo, mas haverá ainda cada vez mais pessoas que se utilizarão inclusive do nome de Deus para perseguir, massacrar, caluniar, exortar irmãos através de um sentimento muito forte envolvido de amargura, de raiva, de ódio, pelo simples fato de estarem pregando a palavra de Deus ou fazendo este levante do evangelho do cristianismo através das nações. E veja se não é exatamente isso que nós estamos já observando há algum tempo acontecendo pelo mundo. Cristo ainda dizia aos discípulos: o servo não é mais do que seu Senhor. E se perseguiram a mim, hão de perseguir-vos também. Então, vemos que todas as pessoas que vêm procurando implementar durante todo esse tempo, desde que todas essas coisas aconteceram até os dias de hoje, nós vemos, meus irmãos, que todos aqueles que buscam um estilo de vida baseado na justiça e vêm observando o significado das palavras do nosso Senhor Jesus, quando em seu nome, ou
através dos seus ensinamentos, assim se posiciona diante da vida, diante das pessoas. Mas nós não podemos realmente nos conformarmos com o erro, com a opressão, os privilégios que nós observamos, né? No decorrer das gerações. Privilégios de casta, de classe, exploração de pessoas, homem explorando o próprio homem, não é mesmo? Pessoas em estado de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo sempre havendo esse levante de pessoas empenhadas nesse combate a essa injustiça social como um todo que nós observamos, e sendo muitas vezes, não é mesmo, investigados, julgados, condenados, quando não pela lei do homem, como observamos em alguns casos, pela questão moral, pela questão doutrinária, aquele levante de acusação que determinada pessoa herege, apóstata, traidor, infiel, rebelde, agitador, quando em verdade são pessoas que se unem e buscam através da sua voz, não é mesmo, ecoar a verdade de um posicionamento justo em relação a todas as pessoas, em que nós observamos que a justiça está não em tratar, quero que me entendam da seguinte maneira: ser justo não é tratar todo mundo igual. As pessoas são diferentes. Ser justo é tratar as pessoas de acordo com as suas diferenças. Existem pessoas que são mais vulneráveis, por exemplo, financeiramente, do que outras. Então, como irá se tratar igualmente e chamar isso de justiça pessoas que estão em uma desigualdade financeira, por exemplo? Então, ser justo é observar as diferenças estabelecidas em determinado viés da sociedade e tratá-los respeitando essas diferenças, não é mesmo? Alcançando muitas vezes aquilo que é considerado mais para aquele que tem menos, para ir em busca então desse equilíbrio na balança da justiça, em que o próprio Cristo demonstra através das suas atitudes um ato de amor, em que ele comentava, não é mesmo? Quem precisa de médico? São os doentes ou são aqueles que estão saudáveis, não é mesmo? Então, muitas vezes nós observamos, na grande maioria das passagens do Novo Testamento, da Nova Aliança, Cristo em meio às pessoas que eram mais necessitadas, mais carentes, buscando que houvesse uma justiça a todos aqueles que estavam à margem da sociedade, à margem de terem um acesso igualitário, por exemplo, em determinados locais, acesso a determinadas coisas que eram ambientes restritos a pessoas que eram consideradas poderosas. E isso nós vemos, meus irmãos, até os dias de hoje. Cristo dizia durante as suas pregações que nós não deveríamos ter medo daqueles que nos podem matar o corpo, mas sim daqueles que nos podem matar a alma. Em outras palavras, não é mesmo? E assim nós vamos observando que essa luta por justiça persiste àqueles que buscam, não é mesmo, cumprir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, como várias orientações nos são alcançadas através do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Hoje nós estamos falando sobre o item 10 e 11, né? Os versos 10 e 11 que falam sobre essa questão da justiça, e aqueles que buscarem a ser assim
podem realmente sofrerem grandes consequências neste mundo, mas com certeza, em decorrência de estarmos agindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos, mesmo em meio às tribulações que possamos assim sermos envolvidos, paz nos nossos corações e o reino dos céus. Quantos exemplos, né? Exemplo do Cristo, nós observamos que sofrem perseguição por amor à justiça, mas nos seus corações se veem bem-aventurados. Isso quer dizer a palavra. Por que esse irmão que muitas vezes sofre todas estas coisas, mesmo assim, incorrendo em todas estas coisas, suportando tudo isso, são bem-aventurados, exatamente por poderem manter a sua consciência tranquila, de dever cumprido e uma certa alegria espiritual que nós sentimos nos nossos corações quando nós realmente realizamos aquilo que é certo. Bem-aventurados são os que padecem perseguição por amor à justiça. E hoje em dia na nossa sociedade nós observamos muito, né, essa questão é muito comentada a questão da justiça social. Pouco feito, realizado, de fato, que nós podemos realmente ver frutos, resultados disso. É um discurso muito utilizado, inclusive, por aqueles que buscam alcançar determinados cargos de poder. Sempre se utilizam disso, dessa ideia da justiça social, mas quando estão na posse do poder da caneta para resolução, para ir em busca desse tratamento em relação às pessoas, pouco nós vemos ser feito, não é mesmo? Continua realmente o mesmo proceder e os mesmos resultados. Poucos querem se comprometer com esta ideia de fato, na realidade, devido ao quê? Perseguições, calúnias e a difamações. Tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos orienta através das Escrituras Sagradas, tem para nos oferecer como exemplo a sua própria vida, assim como orientou os seus discípulos e de fato ocorreu nos nossos irmãos na época, e mesmo após Jesus ser glorificado, eles continuaram pegando a sua palavra e foram perseguidos. Basta que nós, de repente, em outra oportunidade, venhamos a comentar como foi a vida dos apóstolos, na verdade, não mais dos 12, né, mas de 11, além dos seus seguidores que assim prosseguiram, no ide pregai o evangelho por todas as nações, tudo que suportaram e como foram realmente o seu fim. Muito interessante de observar o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. E da mesma forma, até os dias de hoje, por isso que muitas vezes as pessoas comentam, e as Escrituras Sagradas hoje deveria ter uma abordagem, uma tradução mais modernizada. Como se já vemos em algumas edições em que de repente nós estamos lendo as Escrituras, verso 1, 2, 3 e de repente vai lá para o 6. Estão retirando das Escrituras Sagradas versos que fazem parte dos originais canônicos e que entendem que não são importantes, que as novas gerações que vêm adquirindo os seus exemplares, não é mesmo? As suas Bíblias precisam ter acesso àquela informação, àquilo que foi dito, em decorrência muitas vezes de circunstâncias da atualidade. Aquilo que buscam romper com valores, princípios estabelecidos por Deus para as nossas vidas, e com o decorrer da história se foi normalizando outros tipos de condutas, de posicionamentos, isso acabou sendo validado de certa forma
informalmente pela sociedade, ou seja, o silêncio dos bons, não é mesmo? Em contrapartida, o grito, a imposição dos maus, em que tanto se repetiu e tanto se buscou normalizar e tanto se fizeram se estabelecerem diante de todos determinadas condutas, posicionamentos, pensamentos. E hoje em dia, se nós observarmos a nossa geração, não há mais uma visão e daqueles que tiveram ou ainda têm a possibilidade de acesso ao verdadeiro Evangelho do nosso Senhor. Porque parece que a realidade do mundo, das coisas do mundo, são mais importantes como se apresentam, e assim se normaliza, do que a verdade absoluta de Deus, de como nós devemos viver e obedecer a sua palavra. Então, observamos de sorte que, em decorrência disso, o próprio sistema em que nós vivemos, em um Estado democrático de direito, em que nós vimos no decorrer do tempo essas imposições, o silêncio dos bons, o levante dos maus, essa mudança cultural, não é mesmo? Então, aquela perseguição, difamação, quebra de credibilidade diante dos valores. E hoje em dia, como nós vivemos em uma sociedade regida por leis, já estamos numa outra fase, e é inclusive a de criminalizar aqueles que ousarem falar contra essa nova realidade que buscam estabelecer, ou seja, virou lei já agora. Então, se você ousar falar e diz a palavra de Deus em determinados lugares, você é condenado. Assim como Cristo, na sua época, orientou que seria chegado o tempo em que pessoas seriam levadas a tribunais pelo seu nome. E quer dizer isso? Por nós estarmos proclamando a justiça, o amor, a misericórdia, a forma como o Messias assim apresentou e entregou a sua vida nesse trabalho missionário até o madeiro. E nós não poderemos mais nos manifestarmos, em alguns lugares já acontece, sob pena de assim sermos investigados, julgados e condenados. Por isso que a palavra diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. E há passagens que também são trazidas aqui nas Escrituras em que Cristo realmente diz. E quando isso acontecer e nós estivermos diante de um tribunal, nós venhamos a descansar os nossos corações no sentido de não nos preocuparmos com a nossa defesa. Que no momento em que nós formos indagados, que nós estivermos sendo julgados, nós possamos aí estar em comunhão com Ele. Será o Espírito Santo que irá falar por nós, naquele momento, através de nós, como num julgamento, não é mesmo? Nós seremos, querendo ou não, em decorrência do sistema em que vivemos, isso estou dizendo porque está na Bíblia. Se, por acaso, você está vendo isso acontecer hoje, no local, no país, enfim, em que você mora, não é mera coincidência. Profecia é a verdade absoluta de Deus, em que já alertava naquela época seus discípulos e seus seguidores de todas as coisas que nós passaríamos até o fim dos tempos. Quanto, meus irmãos, a graça e a misericórdia de Deus estiver nessa terra, nós podemos dizer que estamos amparados. Temos que ir em busca
desse aprimoramento espiritual, para que nós possamos, chegado o dia da glória, estarmos prontos e preparados para nos colocarmos face a face com Deus. Não é mesmo? Mas enquanto a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus está entre nós, nós que somos cristãos e vivemos o Evangelho, temos livramentos extraordinários, somos orientados para seguir a Cristo, enfim. Estamos amparados e protegidos, como no abrigo do Altíssimo, como nossos pés sobre uma rocha. Mas também é dito nas Escrituras Sagradas, assim é esclarecido, e chegará o dia em que as portas se fecharão. Somente o Pai é que sabe esse dia, em que haverá separação, como vários exemplos que nós vemos, entre o joio e o trigo, o bem e o mal, os justos e os injustos, os que são crentes na palavra de Deus e nos evangelhos, e os incrédulos. Será chegado esse dia em que as portas se fecharão, e então haverá uma mudança que também é prevista nas Escrituras Sagradas, que é no que se refere à ira de Deus, e se estabelecerá nesta terra o juízo, não é mesmo? Em que a ira de Deus assim se estabelecerá na grande tribulação, na grande batalha que nós teremos, em que o bem vence o mal, também já está assim determinado. Mas que aqueles que ficarem, não é mesmo? Durante esse processo, nós temos 3 correntes teológicas: a dos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e a dos pós-tribulacionistas. É aqueles que acreditam que nós seremos resgatados antes dessa tribulação, não é mesmo? Em meio à tribulação, ou seja, parece o anticristo, fechado um acordo de 7 anos de paz, então com 3 anos e meio seremos resgatados antes, quando realmente a coisa ficar séria. E os pós-tribulacionistas, que é aqueles que entendem que nós ficaremos até o fim, nós seremos, né, como se o exército de Cristo, nessa batalha até o fim, quem estiver por aqui. E assim nós estaremos até o fim e faremos parte como vencedores de todas estas coisas, derrotaremos o mal, glória do nosso Deus. Ele, todas as coisas, que nós estaremos aqui, parados exatamente para ele. Depende muito da forma como você conduz os seus estudos, da forma como você compreende este tema específico, para realmente observar em que fase você está na sua vida. Nós temos observado em alguns lugares do mundo, não é mesmo? A Um TV, falamos do Brasil para o mundo, então eu sei de onde você está nesse momento nos assistindo. Mas temos conhecimento que em alguns lugares essa perseguição, calúnias, injúrias, investigações, julgamentos e condenações, inclusive de morte, já ocorre em relação àqueles que estão realmente proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, em nome do Messias. E em alguns lugares nós estamos vendo já indícios destas coisas, como nós falamos. Primeiro, há o silêncio dos bons diante do levante do mal, aí então o mal se estabelece, e quando de repente os bons pensam ou querem a forma, depende de cada lugar, levantar a verdade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então, já como o mal estabelecido, aquele sistema onde já assim está estabelecido, passa a criminalizar aqueles que não se levantaram no momento correto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa grande luta que nós estamos vendo em alguns lugares acontecendo. Então nós vivemos uma batalha, meus irmãos, gigantesca, mesmo que você não acredite, de ordem espiritual, e
Só quem é cristão de verdade, ou muitas vezes não é cristão, mas é uma pessoa mais atenta a como nós estamos vendo o andar da carruagem, como dizem, né? Estamos vendo qual direção o sistema em que nós fazemos parte, como disse, não sei onde você reside, como as coisas estão se apresentando dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Nós conseguimos observar que em alguns lugares já estão numa fase bem mais difícil, outros ainda estão naquela fase apenas do silêncio dos bons, enquanto há o levante de coisas que são pessoas contra o Evangelho do Nosso Senhor, adversários do Evangelho do Nosso Senhor e de todos aqueles que buscam levar a palavra de Cristo. Em outros locais já está havendo condenação por querer que a justiça seja estabelecida. Assim como nós que somos crentes porque acreditamos nos evangelhos e por isso evangélicos, lemos, aprendemos e vamos em busca do entendimento de Deus para as nossas vidas. Não nos baseamos no nosso próprio entendimento. E assim somos esclarecidos pelas Escrituras Sagradas, direto da fonte, pelo Santo Espírito do nosso Deus, acerca de todas estas coisas. E conseguimos, através do discernimento espiritual que Deus nos concede, enxergar que é justo, que é injusto. Como que realmente e para que caminho nós estamos, qual será o desenrolar dessa história. Mas também a palavra nos orienta que nós veremos coisas que ficaremos aterrorizados, mas que é necessário que todas estas coisas aconteçam. E é por isso que estão acontecendo. Não é mesmo? Assim como Cristo teve o seu trabalho missionário, tem uma passagem interessante em que Cristo estava comentando com os discípulos acerca do seu fim no madeiro, na crucificação. E Pedro, de repente, em um determinado momento, fala algo do tipo que Cristo, Jesus, Mestre, fale sobre estas coisas, você não deveria pensar assim, não é mesmo? E o próprio Messias repreende Pedro, como se ele estivesse sendo boca de Satanás naquele momento, porque era necessário que aquelas coisas acontecessem. Esse era o trabalho missionário do Cristo. Deveria ressuscitar ao terceiro dia, deveria ter morte de cruz para levar o pecado do mundo sobre si, e que ele precisava de pessoas realmente de muita coragem para apoiá-lo em oração, força espiritual ao seu lado. E nós observamos isso também nas nossas vidas, independentemente do viés que você possa se identificar. Quanto é importante quando nós temos algo a realizar, temos algo a fazer, e estamos com pessoas que têm o mesmo propósito, têm a mesma coragem, têm o mesmo objetivo. Umas coisas realmente funcionam de uma maneira diferente do que quando nós estamos ao lado de pessoas que, em vez de nos aproximar do nosso objetivo, do nosso propósito de Deus, eles nos afastam, buscam nos retirar daquele espaço, daquele lugar, daquele momento, seja de consciência, coração, das nossas mentes, do nosso proceder, do nosso posicionamento, da nossa voz diante do mundo. E falar sobre justiça, esse é um tema que sempre me motivou muito a ir em busca do entendimento acerca de todas estas coisas. E posso dizer-lhes que, em decorrência do meu histórico, que trabalhei já na minha vida, observa-se que está sendo considerado justiça hoje, justiça dos homens, com base nas leis assim estabelecidas, foi se tornando para mim cada vez mais diferente do que já quando eu comecei a ir em busca disso.
e hoje em dia está se afastando muito mais, não é mesmo? Do que era em outros tempos. E nós temos aquilo que é o direito, lei, nós temos aquilo que é a justiça. O princípio deve andar juntas. Se a pessoa é legalista, vai mais para o lado da lei, mesmo sentido. Aplica-se a lei exatamente se estabelecida. Nós observamos que até a lei está escrita vem sendo distorcida e aplicada de forma diversa, de acordo com a construção pessoal, de acordo com o posicionamento daqueles que assim têm a atribuição de fazer. Algo que não é recomendado também, porque a justiça ela deve ser imparcial. Nós observamos, deve ser dessa maneira. Pode ser tendenciosa, assim como nós não devemos agir pelos nossos próprios interesses, assim como nós observamos que a justiça, agora falando sobre a justiça de Deus, mesmo a justiça em si, que não é tratar todo mundo igual, porque as pessoas elas se estabelecem no mundo em circunstâncias diferentes. Então, se você for querer estabelecer a mesma coisa, tratar igual pessoas que estão em circunstâncias diferentes, isso não será justo. Justiça está em nós compreendermos as diferenças, a desigualdade social e aplicar a justiça de acordo com aquilo que é a individualização. O indivíduo, o ser humano único, individual e como parte do contexto realmente da sua vida. A justiça de Deus, ela já busca atender a todos, acolher a todos, sem fazer acepção de pessoas, trazer para o lado de cá. Sem um julgamento, mas sim um acolhimento, para que estas pessoas possam ter uma transformação nas suas vidas e ser uma nova criatura. Então há uma diferença gigantesca entre a justiça dos homens, aquela que muito tempo atrás, porque eu sou meio idosa já, né? Eu conheci e que me movia muito nessa causa, com a justiça que vem sendo aplicada hoje, até porque se nós observarmos no que se refere à lei, ao direito em si, nós trabalhamos, só o que trabalha nessa área, estão trabalhando em cima de leis criadas há muito tempo atrás, com raras alterações, devido à burocracia de mudanças significativas. Agora, a lei de Deus, ela é imutável. Tudo que nós falamos acerca do que é justo e injusto hoje, já foi dito há muito tempo, concorda comigo? E assim foi se estabelecendo através das gerações. As pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, pensamento, coração, motivações, objetivos, circunstâncias, mas a palavra de Deus ela vem sempre igual. Ela é imutável. Tudo que nós lemos aqui que foram palavras proferidas diretamente da boca do Messias, encaixa-se perfeitamente na realidade que nós estamos vivendo hoje. Independentemente da fase em que nós estejamos, mas nós estamos indo nesse caminho. Seja do silêncio dos bons, do levante do mal, da normalização do que é errado, depois da criminalização, quando alguém busca se levantar para dizer o que é justo e é certo. Segunda palavra. Nós já temos essa rota meio estabelecida e assim já é uma palavra profética mesmo, em relação ao que nossos irmãos já passaram em outros tempos, e assim sabemos através da história. Alguns estão passando nesse exato momento em nome de Cristo, ou Cristo, e muitos que, dependendo da sua corrente teológica, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, creem, que irão ou não passar por grandes lutas ainda e batalhas
assim que a misericórdia e a graça de Deus, as portas forem fechadas em relação às pessoas, separar do joio do trigo, aquilo que é bom daquilo que é mal, do justo do injusto, e então estabelecer a ira de Deus contra o mal nessa terra, para a grande limpeza, né? Expurgar, exterminar. Quanto isso, para que o seu reino se estabeleça, né? O reino de Deus. Quanto isso, meus irmãos, nós vamos sair sobrevivendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que estamos convivendo com o mal que jaz nesse mundo, ou seja, esse mundo está enterrado no maligno por enquanto, né? Mas vencendo o mal com o bem, assim como nosso Senhor nos orienta, passamos e possamos então sermos capacitados, habilitados, e no dia da glória seremos transformados, a palavra diz. Seremos transformados nesse resgate. E precisamos estar prontos para nos colocarmos face a face diante de Deus. Então, meus irmãos, veja como é importante nós estarmos sempre em comunhão com os nossos irmãos, em busca do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, da misericórdia, da graça do nosso Senhor nas nossas vidas. Porque se já passamos por tantas coisas, chegamos até aqui, somos verdadeiros sobreviventes, uns de um jeito, outros de outra forma, mas há ainda uma caminhada muito interessante que nós precisaremos ainda percorrer, em que muitas vezes nós sentimos, Senhor, que esse fardo é pesado, principalmente no que se trata as coisas deste mundo, mas que com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se torna mais leve nas nossas vidas, razão pela qual, Deus, agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo todas as bênçãos e vitórias que temos alcançado no decorrer da nossa história. E reafirmamos, Senhor, todos os dias e hoje mais uma vez, a nossa entrega, a entrega das nossas vidas nas Tuas mãos, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, do Seu sangue derramado na cruz, para que se cumprisse o plano da salvação e da redenção das nossas vidas, em que levou sobre si o pecado do mundo, para que nós tivéssemos chance de realmente um dia estarmos novamente de face a face com o Senhor. Assim, na autoridade que me é concedida, em relação àquelas pessoas que eu mais amo nesse mundo, também entrego as suas vidas nas mãos do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam protegidos e assim tenham livramentos, porque eu sirvo, meu Deus. Eu sirvo ao Senhor, um Deus que cuida, um Deus de provisão, prosperidade, de vida e abundância. E é nisso que nós cremos, nas promessas do Senhor, e é por isso que estamos aqui, como servos, trabalhadores da última hora, a serviço do Eterno, a serviço do Seu reino. Assim nos disponibilizamos como instrumento, 24 horas, juntos, dia e noite, sendo o nosso trabalho dentro da igreja, como hoje se intitula, fora da igreja, todos nós, onde dois ou mais estivermos reunidos em Seu nome, nós sabemos que o Senhor está sobre a Sua pedra sobre onde está estabelecida a Sua igreja, a verdadeira. Pedra que reconhece o Senhor como nosso único, suficiente Salvador e mediador entre nós e Deus. Pedra que é confessada por Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é nisso que nós cremos, nós reconhecemos e confessamos o Senhor como nosso Salvador, o Cristo, o Messias, e nos reunimos em Seu nome, e assim buscamos, meu Deus, amar, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, e oramos também, pedimos intervenção, oramos de forma intercessória por todos aqueles que precisam muito do nosso amor e do Seu amor. Assim seja, para a Sua glória. Amém, meus irmãos. Jesus is love, Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. Nós possamos, meus irmãos, ter dias abençoados,
Que milagres aconteçam na sua vida, exatamente de acordo com a vontade de Deus e com os sonhos do teu coração. Creia que Deus está preparando o melhor para você. Com base em todos os momentos em que você se colocou diante do seu Santo Espírito e conversando com Deus, de forma genuína, abriu o seu coração. Levou a Ele as suas petições, os seus pedidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, leva a Deus os seus pedidos para que sejam atendidos. Estando de acordo com a vontade do Pai, assim o Pai irá agir, interceder. Você irá sentir o poder de Deus, o poder da transformação de Deus na sua vida, para a glória do Filho, que é glorificado, e é assim que somos atendidos, damos glória a Deus e ao Cristo. Ei, meus irmãos, creia nessa palavra, creia nas Escrituras Sagradas de Deus, mantenha-se firme diante das dificuldades, diante dos desafios. Nós sabemos que são muitos e nós temos que estar preparados, porque provavelmente, conforme as Escrituras nos orientam e alertam, nós teremos cada vez mais. Mas veja que quanto mais preparados nós estivermos espiritualmente no nosso coração, não importa o embate conforme ele vá se intensificando, nós estaremos nos preparando para isso. Então, se hoje somos fracos com Deus, nós somos fortes. Então, se hoje nós estamos enfrentando desafios extraordinários, na realidade que nós nos vemos, e nós lutamos, e você não desiste, e você se mantém conectado em comunhão com Deus, não importa o enfrentamento e a batalha conforme ela venha se intensificando, porque você irá caminhar com Deus à frente na sua vida, e isso não será um fardo pesado para você. Isso irá dando leveza nessa caminhada. Creia nessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite, tenha fé. E é exatamente desta forma que acontece, que nós temos testemunhos extraordinários ao redor do mundo, de pessoas que enfrentam com dignidade tudo que estão vivendo de desafios e tribulações para a glória do nosso Deus. E você também pode. Ei, meu irmão? Desta forma, agradecemos a presença de todos os nossos irmãos. Vocês possam continuar acompanhando a grade da programação aqui na TV, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV, na internet, para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. TV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.